O púlpito e a gritaria. Melhor seria, se não fosse preciso, estar gravando este áudio. Mas se faz necessário, na medida em que diariamente se faz uma constatação de que a gritaria em cima do púlpito há muito já se tornou uma realidade que parece incontornável. O esforço do presbitério no combate a esse mal tem se revelado inexitoso. Esse mal que podemos chamar de síndrome do grito tem colocado a CCB em situação constrangedora. Eis que sujeita a multas pelo poder público em seu segmento, que se ocupa no meio ambiente, e de reclamações constantes de vizinhos que se transformam em inimigos da CCB. Em alguns lugares tem se registrado ocorrência de fatos revestidos de belicosidade. Nos anais da CCB já se anotaram fatos dessa natureza. Discussões exaltadas, pedradas, até a explosão de bombas dentro do templo. Já aconteceu por obra e arte de vizinhos descontentes. Muitas dessas ocorrências foram consequência da poluição sonora provocada pelas pregações altissonantes, estridentes, mais parecendo berros do que qualquer outra coisa. Pergunta-se: o que leva um pregador a gritar em cima do púlpito? Quais os verdadeiros motivos que os levam a agir assim? Não é difícil encontrar as respostas. Percebe-se nitidamente que algum pregador convence-se de que para ficar famoso como pregador, ele tem que gritar. Percebe-se ainda que algum pregador tem uma grande facilidade para imitar outros pregadores, não apenas no estilo da pregação, como no volume da voz empregada para o desempenho do seu mister. Sem dúvida, é um comportamento que denota imaturidade. Felizmente não são todos os pregadores que agem assim. Interessante, porque não imitam aqueles que em cima do púlpito e até fora dele mantêm uma postura de elegância, mansidão e educação na comunicação. Não gritam, não pulam, não dão murros na tribuna, não dão tapas na parede. Nunca vi gritaria na pregação nos cultos do Brás. A postura elegante é uma tônica ali. Ninguém sai da congregação com os ouvidos zumbindo por motivo de gritaria. Ao presbitério incumbe, sem tréguas, a tarefa de consertar esses gravíssimos defeitos. A gritaria no púlpito é uma afronta à palavra de Deus e também uma agressão à saúde da Irmandade e do próprio pregador. Tem vários já que estão com problemas nas cordas vocais. É sem dúvida um defeito que depõe contra a imagem da CCB, perante as outras denominações religiosas, perante as pessoas que não são domésticas da fé e também daquelas que o são. É sabido que no meio da Irmandade há aqueles que gostam da pregação gritada. Até preferem ir congregar onde sabe que ali o pregador expõe a palavra com estridência, vociferando com todo o fôlego. Muitos gostam, mas é sabido que essa postura não agrada a Deus. A gritaria afronta a palavra de Deus. Como já foi dito com efeito, atendemos para as seguintes colocações. Paulo admoestou os Efésios: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tirados dentre vós. Paulo ali falou de muitos comportamentos inadequados que deviam ser tirados do meio da igreja de Éfeso. Mas dentre esses comportamentos inadequados está ali com todas as letras a gritaria. Eclesiastes 5,
versículo 1, diz expressamente: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Ora, guardar o pé é a expressão que significa ter cuidado, ter respeito, ter reverência, porque ali é a casa onde o nosso Deus fala com seu povo. Gritaria não é demonstração de respeito, de cuidado, de reverência com a casa de oração e aonde o nosso Deus manifesta o seu poder. Gritaria não é compatível com a santidade desse local. Não é elegante. Gritaria é mais compatível com o ambiente de um estádio de futebol, uma folia de carnaval, mas não num templo religioso. Parece que não há muita dificuldade para entender isso. O que vemos com a síndrome do grito é uma falta de cuidado do zelo do pregador. Alguém já disse com muito acerto: o sábio fala pouco e fala baixo. Paulo disse, ensinando a igreja de Coríntios, que haja decência e ordem na igreja. A decência e ordem onde há gritaria. Sejamos sábios. Outro sim é importante ressaltar que o Espírito Santo não incomoda ninguém. Não devemos dar motivo para que os vizinhos reclamem do barulho produzido no interior das congregações. Esta recomendação devia ser impregnada de natureza de ordem imperativa. Entenda-se que se não houver sanção para aqueles que desobedecem estas recomendações, o esforço do presbitério se tornará inócuo, sem resultado. Tenha-se na devida consideração que o barulho no templo, em razão de gritaria no púlpito, tem grande potencialidade maléfica para a saúde da irmandade presente e para o próprio pregador. Nosso ouvido não está aparelhado para suportar barulhos estridentes. Está cientificamente comprovado que barulho acima de 65 decibéis é pernicioso à saúde. Há leis estaduais e municipais disciplinando essa questão relacionada com a poluição sonora. Há uma política nacional do meio ambiente regida pela lei número 6.938, de 31 de agosto de 1981. Não convém à congregação desrespeitar as leis. Devemos ser exemplo na sociedade em que vivemos, porque temos conosco um Deus que nos orienta. Além disso, o barulho excessivo e constante provoca estresse, depressão, ansiedade, desconforto, medo, tensão muscular e surdez. Afeta o sistema nervoso, atinge o sistema endócrino, prejudica o sistema de reprodução, diminui a secreção gástrica e provoca súbita injeção de adrenalina na corrente sanguínea. Estes são alguns dos efeitos maléficos causados pela poluição sonora, efeitos que foram captados em pesquisas científicas. Gervásio Leite, Problemas Jurídicos da Poluição do Som, Revista de Informação Legislativa, volume 7, número 28, página 79, edição Senado Federal. Há visitantes que nunca mais voltam a assistir um culto na congregação exatamente devido aos gritos do pregador. Isto é muito sério, porque significa espantar uma alma que podia se converter e se tornar um doméstico da nossa fé. Nesse caso, a gritaria do pregador afastou uma alma da sua salvação. E isso tem um preço. Saber que tudo isso pode acontecer pela falta de cuidado de um pregador é deveras lamentável. É oportuno lembrar que no nosso estatuto, em seu artigo 35, parágrafo 1º,
adverte quanto à responsabilidade pessoal do ministro por danos causados a terceiros ou à própria congregação, quando age em desrespeito ao estatuto e à lei. Isso significa, se alguém reclamar em juízo um ressarcimento de danos materiais ou morais causado por poluição sonora, está verificado por gritaria do pregador, em flagrante desobediência à lei, quem responderá por tais danos será o pregador, não a CCB. A responsabilidade é pessoal. Isso deve merecer um pouco mais de preocupação do pregador que sofre da síndrome da gritaria. Já vi escrito na frente de um templo da congregação com letras bem grandes: Deus não é surdo. E eu digo, a Irmandade também não é. Foi uma pichação. Quem escreveu aquelas palavras deve ter sido um vizinho que se achou incomodado pelos gritos do pregador e pelo barulho produzido no interior daquele templo. Será que isso sugere alguma coisa? Só para lembrar, o Espírito Santo não incomoda ninguém. O visitante vai à igreja em busca de paz e encontra gritaria. Tem misericórdia. Será que ele vai voltar? Importa lembrar que Jesus não nos deixou exemplo de gritaria, e ele pregava para multidões. Ele não usava microfone nem alto-falante. A Bíblia tem toda espécie de remédios e antídotos, basta ler. Vemos em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 11 ao 12, uma demonstração de que Deus não está no barulho. A voz do Senhor, falando com o profeta Elias, não estava no forte vento, não estava no terremoto, nem no fogo que apareceu, mas se fez presente por uma voz mansa, suave e delicada. Esta passagem é muito forte para ingressar nestas considerações. A propósito do barulho que se faz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça e obedeça. O barulho durante os serviços sacros, até em busca de dons, como um exemplo, chega a ser considerado como uso nocivo da propriedade, por não respeitar as leis do silêncio e por não evitar o desconforto dos vizinhos. Diz a lei civil no artigo 1277. O proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Esse dispositivo legal é o suporte jurídico que autoriza a ação judicial contra vizinhos barulhentos. A jurisprudência a respeito desse mau uso da propriedade, em razão do barulho ali produzido, é copiosa no sentido de obrigar a cessação do barulho, pena de sofrer multa diária no caso de desobediência, multa que deve ser de valor considerável, com o objetivo de desestimular o mau vizinho a continuar com as suas estridências sonoras. As sanções podem chegar até a interdição do uso do templo, e isto é muito sério. Vê-se que não é apenas a gritaria na pregação, mas também todo e qualquer barulho que incomode, como o som de instrumentos musicais, gritos em cultos de busca de dons, etc. A liberdade de culto assegurada pela nossa Constituição Federal em seu artigo 5º, parágrafo 6º, não exime as entidades religiosas da observância das normas ambientais. É preciso entender uma coisa:
O vizinho tem os seus direitos, o direito de ter uma religião e de frequentar os seus templos. Não pode chegar ao ponto de violar o princípio da liberdade do culto e de ter uma outra religião ou até de não ter nenhuma, não sendo ele obrigado a estar ouvindo dentro da sua casa as pregações altissonantes que se fazem no templo vizinho. Fala-se aqui de um direito constitucional que alcança os contornos da dignidade humana. Alguns não se importam, outros reclamam. Já vimos uma notícia em jornal que em determinada cidade um vizinho descontente matou a tiros o pastor na saída do templo, após o encerramento de um culto. Penso que à toa não foi. Este é um assunto muito sério que merece a melhor atenção de todos. A desobediência a esses postulados pode levar à interdição do templo religioso em benefício do direito ao sossego e à tranquilidade dos vizinhos. Já na via administrativa, sem necessidade de se recorrer ao poder judiciário. O nosso Senhor gosta muito da temperança. Vamos pensar nisso. Poluir o som, além de multa diária, pode configurar crime de desobediência, a ser dirigido na esfera criminal. Não convém à congregação ser envolvida em caso como que tais. É que na dicção da Lei 9.605/98, em seu artigo 54, causar poluição sonora ou de qualquer natureza em níveis que possam resultar em danos à saúde humana é crime punido com pena de reclusão de 1 a 4 anos. Se na congregação está aquele povo a que Deus se referiu, pequenino e de boas obras, este povo não pode decepcionar o nosso grande Deus, dando motivos para que surjam reclamações por mau comportamento. Isto é impensável, isto é inconcebível. Já se falou muito nisso. Não houve omissão do Conselho de Anciães a este respeito, mas percebe-se que em alguns lugares ainda se manifestam tais procedimentos. Não é o caso de desistir, é o caso de insistir, até que com a ajuda de Deus as coisas possam assumir outros contornos. Deus que abençoe a todos. A paz de Deus.